Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. João, capítulo de número 11. Glória a Deus. Amém? A partir do versículo 1. Glória a Deus. Que diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos. Cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Amém? Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Bom é poder estar na presença do Senhor. Amém? Os irmãos estão conseguindo ouvir bem aí? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora. Amém? Bom é poder estar na presença do Senhor, aqui reunido com os nossos irmãos, e poder compartilhar daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Eu vim lá de Rorainópolis, né, para o aniversário da igreja, que foi ontem, né? Completamos aí 27 anos, graças a Deus. Aleluia, diante de muita luta, mas graças a Deus nós estamos aqui. Aleluia. Eu estava ensaiando o hino lá. Eu estava lá na igreja no sábado de manhã, e aí eu ensaiava o hino, que a pandemia foi 2020 para 2021, né? Isso. E aí a gente sempre cantava um hino que esse hino marcou muito, né? Alguns irmãos estavam internados, né? O pai da missionária Márcia também internados. E aí esse hino a gente cantava muito, que era aquele que dizia que o nosso Deus ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, né? E aí eu ensaiei desse hino no sábado, irmão, quase que eu não conseguia cantar esse hino, porque o choro vinha aqui na garganta. Né? No começo ele diz: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. A
eu creio. Só você que crê, cante nessa noite. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, amém, irmãos? Porque a teoria, comparado com a prática, ela é diferente. Porque eu vim trazer aqui uma palavra para você e dizer que você vai ser vencedor, que você vai vencer essa luta, que essa luta não vai te parar. É muito fácil. O difícil é você que sabe que está passando essa luta. Só você sabe as lutas, as pelejas, o choro na madrugada, as angústias que você passa. Mas assim como a palavra de Deus nos ensina que Jesus está no controle de todas as coisas e que tem um propósito diante dessa luta que você passa, diante da dificuldade que você está passando. Veja que no capítulo em que nós lemos, a Bíblia conta a história de um homem que ele vai entrar numa enfermidade e vai morrer. E Jesus sabia disso. E Jesus estava ciente de tudo que esse homem chamado Lázaro estava passando. O interessante é que no versículo 1, a palavra de Deus diz: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E aí eu fui pesquisar o significado de Betânia, que quer dizer, em algumas traduções, casa da aflição, casa do pobre. E é interessante que o ser humano, ele tem isso com nós carregamos isso conosco, que parece que na hora da aflição, praticamente todas as vezes, a maioria das vezes que nós estamos em uma situação de perigo, uma situação de aflição, nós clamamos ao nome de Jesus. E se nós observarmos o que a palavra de Deus nos ensina, Jesus, ele costumava a frequentar Betânia. Jesus era frequente em Betânia. Nós vamos ver aqui que uma das primeiras vezes que Jesus chega a Betânia, como a mesma palavra do Senhor diz, que a Maria, que é aquela que unge os pés do Senhor. Quando Jesus chega em Betânia, pastor William, ele é bem recebido. Por isso que ele volta várias vezes. Porque quem não quer ser bem recebido, irmão? Todo mundo quer ser bem tratado, né? Ontem estávamos ali em Mucajaí, né? Eu fui com a moto do meu sobrinho. E aí para voltar a moto não quis pegar, porque ela tinha aquele sistema, né? Que sair daqui de Boa Vista, for para outro lugar, não pega. E aí eu falei, rapaz, e agora? Aí a irmã Ivone disse, não, vamos lá para casa. Aí, né, cheguei lá, já servi um caldo de peixe, botou uma rede lá, me deu uma toalha limpa. É bom, irmão, ser bem cuidado, né? A gente ser bem recebido. E quando Jesus entra em Betânia pela primeira vez, ele é bem recebido. Glória a Deus. Como é que você quer que Jesus esteja na sua casa? Como é que você quer que Jesus esteja na sua vida? Como é que você quer que Jesus esteja no seu ambiente? Se Jesus é mal recebido na tua casa, irmão, se Jesus é mal recebido no teu coração, se Jesus é mal recebido no teu casamento, então Jesus não vai se manter presente nesse ambiente.
Aleluia. Por isso que Jesus, ele vai à casa da aflição. Jesus vai até Betânia. E dentre essa palavra que nós estamos falando, quando vemos que Jesus, ele costumava frequentar a casa de Lázaro, a casa de Maria, a casa, desses 3 irmãos que Jesus amava. É interessante que esse trio de irmãos vai ser discipulado por Jesus: Marta, Maria, Lázaro. E então, como Jesus era frequente na casa desse trio de irmãos, eles vão ser alvo agora de um grande milagre. Agora eles vão receber um grande milagre do Senhor. Mas antes de acontecer esse milagre, antes de Lázaro se tornar essa figura, esse canal para outras vidas, antes de Lázaro se tornar esse grande testemunho naquela cidade, naquela pequena vila chamada Betânia, antes Jesus vai entrar, aleluia, vai trabalhar. E o trabalhar de Jesus, irmãos, o processo que Jesus, como Jesus trata, nós que temos uma promessa, é aí que é o complicado. É aí que nós precisamos perseverar. É aí que o Senhor nos traz aqui nessa noite para dizer: confia em Jesus, porque o processo pode ser difícil, o processo muitas das vezes pode ser demorado, mas o milagre na tua vida é certo. Mas o milagre na tua casa é certo. A palavra do Senhor diz que Jesus entra em Betânia. No versículo 3: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, Lázaro. Lázaro agora vai virar um grande alvo de milagre. Vai se tornar essa pessoa que vai carregar o testemunho até o último dia da sua vida. Mas para antes disso acontecer, vai haver um processo. É por isso que o inimigo, é por isso que Satanás nos persegue tanto. É por isso que Satanás não quer ver, aleluia, a igreja cheia. É por isso que ele quer te matar, quer te perseguir, quer parar, quer nos calar, quer nos enfrentar, quer nos afrontar, aleluia, de todas as formas querer parar a tua caminhada. Mas te alegra nessa noite que Jesus chegou em Betânia, aleluia, e trouxe com ele um milagre para a tua vida. Te alegra nessa noite que Jesus chegou na casa da aflição, que Jesus chegou na casa, aleluia, e vai fazer um milagre acontecer, eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 4. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia essa leitura. No versículo 4 do capítulo 11 de João, esse que nós estamos lendo, e que a graça do Senhor está falando ao teu coração, que diz que Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluia. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém? Amém. Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Aleluia. Jesus amava esse trio de irmãos. Mas não é porque Jesus amava essas três pessoas, não é porque Jesus escolheu a casa de Maria, não é porque Jesus escolheu Betânia, que este povo será isento do processo. Glória a Deus, Jesus.
que será isento do trabalhar do Senhor, do trabalhar de Deus. Às vezes a gente reclama do processo. Às vezes nós reclamamos: Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento. Jesus, o Senhor não está vendo e olhando para a minha crise, para a minha situação, para o momento que eu estou enfrentando. Mas não é porque Jesus te ama, aleluia, que você vai estar isento da aflição. Jesus disse: olha, eu digo isso para que vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí eu perguntei: mas por que Jesus venceu o mundo? Aí o Espírito Santo falou ao meu coração: Jesus vence o mundo para que a aflição desse mundo não vença você. Se Jesus não tivesse vencido o mundo, se Jesus não tivesse vencido o mundo, a aflição que você está passando já teria te matado. A aflição que você está passando já teria acabado com você. Mas nós damos graças a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que foi fiel até o último momento, que derramou o seu sangue pensando em você. Então não te preocupa, aleluia, porque se você está no processo, ou se você está passando por um processo de sofrimento, por um processo de aflição, te prepara, aleluia, porque Deus tem o controle de todas as coisas, e Deus tem um milagre para a tua vida, e Deus tem um milagre para a tua casa. A gente prega isso, irmãos, aleluia, mas só Deus sabe o que passa no nosso coração, na nossa vida. Eu sei: Senhor, eu prego que tu salva, Jesus. Eu prego que o Senhor liberta. Eu prego que o Senhor transforma. Vidas são transformadas. Quantas vezes, Senhor, pessoas vieram pedir ajuda, queriam se matar, queriam colocar a corda no pescoço, e nós estávamos lá, Senhor, não para a nossa glória, aleluia, mas para o teu nome ser glorificado. Quantas vezes, meu Deus, fomos chamados, aleluia, para orar sobre pessoas endemoniadas, enfermas, e o teu nome foi glorificado. Mas só o Senhor sabe, irmãos, o processo e a dor do coração daquele que passa pelo sofrimento. Mas não é por isso, aleluia, que diante do sofrimento nós iremos nos calar. Nós estamos aqui, aleluia, pela graça de Deus, sabendo que Jesus nos ama, assim como Ele amava Marta, Maria e Lázaro. Lázaro agora vai morrer, aleluia, mas o Senhor está no controle. Lázaro neste momento da história está morto, mas Jesus tem a resposta, e Jesus tem o milagre. Maria agora está sofrendo pela perda do seu irmão. Marta agora está confusa por não entender, porque Jesus era frequente na sua casa. Aleluia, Senhor, o Senhor estava na minha casa, né? Muitas das vezes a gente está em casa, na igreja. Senhor, todo dia eu vou para a igreja, o Senhor está lá, eu estou ouvindo a tua palavra, mas eu estou passando por essa situação, aleluia, mas Jesus está no controle de tudo. Como nós lemos a palavra do Senhor, vai dizer que Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Sabe o que é isso? Controle de Deus sobre a tua vida, controle de Deus não só na tua casa, mas controle de Deus para toda a humanidade. Porque tem horas que a gente pensa: ah, meu Deus, o tempo é difícil, né? Estamos passando por tempos trabalhosos, os dias não são fáceis, mas Deus está no controle. Com o passar do tempo, a palavra de Deus tem sido mais escassa nas casas e até mesmo nas igrejas. A palavra de Deus está sumindo nas famílias, sumindo no coração das pessoas. E quanto mais essa sociedade se afasta de Deus, mais essa sociedade sofre. Quanto menos palavra de Deus na tua casa, quanto menos palavra de Deus numa cidade, em um lugar, aleluia, mais esse povo sofre. E tem gente, irmão, que prefere um bar do lado da sua casa do que uma igreja. E tem gente que prefere um prostíbulo do lado de sua casa do que uma igreja de gente louvando ao Senhor. Aleluia. Sabe por que Jesus foi bem recebido em Betânia? E sabe por que agora esta cidade vai
ser testemunha de um grande milagre? Porque, aleluia, pessoas convidaram Jesus para sua casa. Pessoas, aleluia, foram com vontade de ouvir a mensagem, aleluia, do jovem pregador, do jovem Jesus que passava por aquela cidade. Então, irmãos, aconteça o que acontecer, passe a luta que você passar, mas não abra mão do ensino da palavra de Deus, não abra mão dos princípios da palavra do Senhor, porque são eles que vão te fazer uma pessoa melhor, são os princípios de Deus que vão te fazer crescer, são os princípios da palavra que vai colocar a tua vida em ordem, a tua casa, a vida do jovem, da criança, aleluia, em ordem, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus está no controle dessa igreja. Eu ouvi muita queixa. Evangelista, o negócio não está legal. Irmão, não está legal mesmo não. Mas Jesus está no controle. Aleluia. Mas Deus está no controle. Aleluia. Não podemos perder essa esperança em saber que Jesus está no controle. No versículo 7, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Aí, vamos ler o versículo 8. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Amém? Sabe o que Jesus está mostrando aqui? Jesus estava focado. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Vamos lá ressuscitar Lázaro. Vamos lá entrar com providência na casa, na causa de Lázaro. Aí no versículo 11, assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Versículo 12, disseram-lhe pois seus discípulos: Senhor, se dorme está salvo. Mas Jesus disse isso da sua morte. Eles porém cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Dá para entender? A gente não consegue compreender. Jesus disse: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Como a missionária Márcia mesmo falou, as lutas existem na vida de alguém para ser testemunho e força para o irmão que está precisando disso. Porque os discípulos estavam num processo de crescimento, de aprendizado, e agora eles vão testemunhar um grande milagre. Eles vão testemunhar uma ressurreição, irmãos. E a palavra do Senhor disse que os sinais seguirão os que creem. E nós acreditamos, porque Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele permanece o mesmo. Mas porque nós insistimos muitas das vezes em não acreditar, em desconfiar que Jesus pode ou não pode fazer. Vamos seguir crendo que Jesus está no controle e que tem todo o controle na palma de sua mão. E ele diz: eu me alegro por vós, para que vocês vejam o mover e o operar de meu Pai, aleluia, na vida deste homem, para que vocês acreditem.
que Jesus está prestes para fazer, irmão, aleluia, no meio do povo evangélico nós iremos ver. Na igreja brasileira nós iremos ver. Tem um grupo de irmãos lá em Rorainópolis e a oração, eu já conheci muito crente lá na cidade de Rorainópolis, já conheci também, já ouvi falar e também vi muitas pessoas meio lá, meio cá, mas eu já conheci muito crente de oração, muita mulher de oração, muito pastor que quer orar, que quer fazer a coisa certa. E a oração que sempre é feita é essa: Senhor, abençoa a cidade de Rorainópolis para que esta cidade seja referência de avivamento para Roraima. Em toda a reunião que nós fazemos é essa oração, porque nós seguimos crendo. Aleluia. A luta é grande, mas nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar. E a palavra do Senhor, no versículo 15, diz: em fogo por amor de vós, de que lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele, disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos também para morrermos lá com ele? Aí no versículo 17, chegando pois Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Versículo 19, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha ao seu encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí versículo 22, mas também agora sei que tudo quando pedirdes a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Jesus tinha tudo sob controle. Jesus sabia o que deveria fazer. No versículo 24 ele disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. No versículo 25 ele disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crendo isso, versículo 27, disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir sobre o mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Versículo 29, ela ouvindo isso levantou-se e logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Maria ia encontrar. Aí essa parte aqui, irmão, aleluia, é uma das partes que eu mais gosto. No versículo 31 ela vai dizer: vindo pois os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saía, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Para nós aqui finalizarmos, a palavra de Deus diz que essa família foi discipulada por Jesus. E quem tem um encontro com o Senhor sempre tem uma esperança. Amém? Quando Jesus chega, quando ele se aproxima da casa de Lázaro, ainda ele não está na casa de Lázaro, e Marta vai até o Senhor, diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E é a verdade, se o Senhor estivesse lá, ele não teria morrido. Mas Jesus tinha algo melhor. Jesus tinha tudo preparado. Ele disse: Maria, eu já te falei, tu tem que acreditar. Tu tem que acreditar que se é possível, né, tu fazer tudo se você crer. Aí a palavra do Senhor disse que a Maria estava na casa dela. E como nós vemos nos primeiros versículos do capítulo 11, Maria era aquela que tinha se jogado aos pés de Jesus para ungir o Senhor com unguento.
Então Maria estava acostumada a se jogar aos pés de Jesus. Maria já estava acostumada a se lançar aos pés de Jesus. Mesmo, nós vamos ver, mesmo nessa situação difícil, Maria se joga aos pés do Senhor. Se é para adorar, Maria se joga aos pés do Senhor. Se está passando por uma dificuldade, Maria se joga aos pés do Senhor. E a palavra de Deus diz que Maria estava na casa dela, e junto com Maria estavam pessoas que estavam consolando ela, porque um luto naquela época, diz a história, que durava vários dias, parece que eram 12 dias de luto ou mais, né? Então a palavra do Senhor mostra que enquanto Maria está na casa dela, está chorando, mas quando Maria ouve que Jesus, quando Marta chega aos pés, perto de Maria, e fala assim: olha, Jesus está chegando aí. E quando ela ouve que Jesus está aproximando, e a palavra de Deus nos ensina, diz que ainda ele não tinha chegado lá, quando ela ouve, ela diz: Jesus está vindo, e ela corre aos pés do Senhor. E as pessoas que estavam lá perto dela dizem: olha, ela vai lá para o sepulcro chorar. Vamos lá com ela lá, para ela não se desesperar. Mas quando eles pensam que Maria vai ao sepulcro, eles se enganam. Aleluia, porque a trajetória de Maria não é para o sepulcro. A trajetória de Maria, o caminho que Maria vai pegar, é aos pés do Senhor. E isso aqui, irmão, nos traz um ensino muito grande, porque em muitas situações tem pessoas que ao invés de ir aos pés do Senhor, está indo ao sepulcro. Tem pessoas que quando passam por dificuldade e aflição, vão direto para um bar, para a mesa de um bar, vão direto para outras coisas. Ou seja, essas pessoas estão fazendo a escolha errada, estão indo ao sepulcro. Quando você escolhe e decide se drogar, você está indo ao sepulcro. Quando você decide se rebelar, você está indo ao sepulcro. Mas quando você decide, aleluia, ir aos pés do Senhor, você está dizendo: Senhor, aleluia, o meu irmão está morto, mas eu me jogo aos teus pés, porque há esperança em ti, Pai. Há esperança no Senhor, há esperança, aleluia, no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que quando Jesus ele escolhe os discípulos, e ele escolhe aquela grande quantidade de peixes, os discípulos, eles não escolhem ficar com os peixes, porque a quantidade de peixe dava um grande dinheiro, irmão. E aí o Espírito Santo fala ao meu coração, e eu perguntava: mas por que eles não escolheram ficar com o peixe e com o dinheiro que ia dar aos peixes? Porque o peixe acaba e o dinheiro também, mas Jesus é eterno, irmão. Aleluia. Jesus é eterno. Aleluia. Diante da situação, quando eles pensam que Maria vai em direção ao sepulcro, eles se enganam. Aleluia. Maria vai aos pés de Jesus. Aconteça o que acontecer, vai aos pés de Jesus. Está sofrendo? Se jogue, se lance aos pés do Senhor. Está passando por dificuldade? Se lance aos pés do Senhor. Só Ele tem o que você precisa. Só Jesus tem a resposta que você precisa. Aleluia. Você já procurou em vários lugares, você já procurou em vários outros lugares, mas nunca encontrou. Sabe por quê? Só Jesus tem a resposta. Só Jesus pode libertar, só Jesus pode ressuscitar. E Maria sabe disso, e ela corre aos pés de Jesus. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando viu a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Versículo 34. E disse: aonde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Aí no versículo 35, Jesus vendo aquele ambiente ali de tristeza, no versículo 35 diz que Jesus chorou. Ou seja, Jesus sente o que você sente. Jesus sabe o que você passa. Jesus foi traído, Jesus foi largado, Jesus foi cuspido, Jesus apanhou, sangraram Jesus,
Ele sabe a dor, irmão, que o ser humano passa. Por isso que ele vem em carne. Ele vem em carne para destruir as obras do diabo. E ele sabe o teu sofrimento. Por isso que Jesus, no versículo 35, ele chora. Aleluia. Porque ele sabe do sofrimento que nós passamos. E agora a palavra do Senhor vai dizer que no versículo 37, no 36, disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, meu irmão. Jesus nos ama. Tem uma frase de um grande pregador que ele diz que Jesus é o único que conhece todos os teus males, mas ele é o mais que te ama. Jesus é o único que conhece todos os defeitos, e ele é o único que mais te ama. Jesus ama você. Jesus não quer ver você sofrendo. Jesus quer que você seja um soldado, um grande vencedor, um vitorioso. Por isso que ele quer te dar vitória nessa luta. Por isso que ele quer te dar vitória em meio às dificuldades da vida. Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Jesus disse: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos, olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou por haveres ouvido, e bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. Versículo 34. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixa-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, acreditaram nele. Amém? A gente pode passar a noite todinha aqui, irmão, dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, e Jesus salva, e Jesus liberta de fato, verdadeiramente, e ninguém está falando mentira aqui. Podemos passar, amanhecer o dia pregando aqui, mas se você não ouvir a voz de Jesus, Jesus te chama nessa noite, assim como ele disse: Lázaro, venha para fora. Eu não vejo Jesus ir lá buscar Lázaro pela mão e trazer, não. Ele ouve, ele precisa ouvir a voz de Jesus. E quem convence é o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. E essa semente que está sendo lançada ao teu coração, eu tenho certeza, porque a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Ela germinará e gerará fruto. Aleluia. Para que você saiba que Jesus é real. Aleluia. Então, o que nós trazemos aqui é a mensagem de Cristo. Mas a decisão é tua, meu irmão. A decisão é tua, minha irmã. Aleluia. O papel que o Senhor nos dá é de levar a mensagem. Mas você tem ouvidos, e a palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus está te chamando. Lázaro, venha para fora. Fique de pé nessa noite.